Hi everybody, Lucas Pereira here, welcome to LP Idiomas. Hoje nós damos continuidade à nossa série sobre o Past Simple, mais especificamente sobre o verbo to be. Então roda a vinheta e vem comigo. Past Simple, verb to be. O verbo to be, como nós já sabemos, é o verbo ser ou estar. O seu passado possui duas formas, que são was ou were. Was vai ser usado para I, he, she ou it. E were vai ser usado para you, we ou they. Basicamente, para as pessoas do singular, nós conjugamos was, e para as pessoas do plural, conjugamos were. Agora, como fazer frases afirmativas no passado simples com o verbo to be? Nós vamos ter um sujeito, depois nós vamos ter o was ou were, que é o passado do verbo to be, mais um complemento. Vejamos um exemplo. John was busy last night. John é o nosso sujeito, was é a nossa forma no passado do verbo to be, já conjugada para o John. Busy last night é o nosso complemento. Outro exemplo, então, John and Carol were busy last night. Agora o sujeito é John and Carol, que equivaleria a um they. Portanto, o nosso verbo to be está conjugado como were e o nosso complemento é busy last night. Frases negativas. Nas frases negativas nós temos, então, uma estrutura semelhante, mas dessa vez acrescentando o not após o verbo be no passado. Ficou assim, então, sujeito mais was ou were, que são as formas do verbo to be no passado, acrescido de not mais um complemento. O was com o not ou were com o not vão ficar, então, contraídos da seguinte forma. Wasn't ou weren't. Exemplo. John wasn't busy last night. O que nós temos aqui? Sujeito John, depois a forma do verbo to be was, acrescido de not, já contraído, wasn't busy last night. O mesmo complemento. Um exemplo aqui com John and Carol, que é equivalente a they, ficou assim, John and Carol weren't busy last night. Weren't, a forma do verbo to be, para they, ou seja, para John and Carol, e busy last night, o nosso complemento. Perguntas de sim ou não. Então, para fazer perguntas de sim ou não, nós temos na frente agora o verbo to be no passado, que é o was ou were, logo seguido do sujeito e um complemento. Exemplo, was John busy last night? Se comparado com a frase afirmativa, então, mudou de lugar o sujeito com o verbo to be. Were John and Carol busy last night? Então, a mesma coisa, mudando apenas o sujeito para John and Carol. Temos também, nessas perguntas, né, de sim ou não, as respostas curtas. Elas são feitas da seguinte forma, né? Pode ser sim ou não. Então, yes, vírgula, o sujeito, mais a forma do verbo to be, was ou were, no passado. Ou então, no, mais o sujeito, e daí já contraído wasn't ou weren't, a negativa do verbo to be no passado. Vamos dar um exemplo, então. A mesma pergunta, was John busy last night? A resposta pode ser sim ou não. O John estava ocupado ontem à noite? Yes, he was. Sim, ele estava. Ou no, he wasn't. Não, ele não estava. Temos também as perguntas de informação. São perguntas que nós não podemos responder com sim ou não, né? Elas vão ser formadas por uma W8 word. Nós já vimos isso no presente simples, né? W8 word é what, where, when, how, why, which. Não vou me apegar aqui à tradução delas, porque já temos vídeo do presente simples mostrando essas W8 words. E temos também W8 questions. W8 questions é quando a W8 word já está acompanhada de alguma coisa. Por exemplo, what time, what color, which car, e etc. A forma vai ser a seguinte, então. A primeira coisa que nós teremos nessa pergunta é uma W8 word ou uma W8 question.
depois a forma do verbo to be no passado, was ou were, mais o sujeito, mais o complemento e o ponto de interrogação. Exemplo, what time were you at the supermarket? Aqui até faltou o ponto de interrogação, tá? Que horas você estava no supermercado? What was she after? Então nós temos ali no começo o what, que é o W8 word, depois o was, que é a forma do verbo to be no passado, she, o nosso sujeito, e o complemento after, o que ela estava procurando. Agora você já sabe conjugar o verbo to be no passado simples. São as afirmativas, as negativas e as perguntas. LP Idiomas fica por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não vá embora sem deixar o seu gostei, sem deixar o seu comentário. Se não for inscrito, aproveita, inscreva-se, é gratuito. E clica no sininho das notificações para não perder mais nenhuma videoaula. Eu vejo vocês nos próximos vídeos.